Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. O sétimo reino nada mais é do que o novo Israel. Nós estamos nessa série falando da Igreja de Jesus Cristo instituída a partir dos apóstolos. O novo Israel, o Israel de Deus. Paulo disse: agora a bola está com os de fora. Tanto é que Paulo saiu para pregar aos gentios. E Paulo era um homem muito intelectualizado, tanto é que Pedro falava: Paulo fala umas coisas tão difíceis. Mas é nosso irmão. Ou seja, não é porque a igreja começou com uma dúzia de pobres que ela tenha que continuar assim. A igreja se institucionalizou, a igreja se profissionalizou e hoje nós temos mestres, doutores, graças a Deus. Nós estamos caminhando para os últimos dias de Jesus, segundo narra Lucas. Lucas escreveu para Teófilo para contar como que a igreja começou. Nós começamos a falar em Atos, fomos até o capítulo 6, 7, e aí entramos para falar de Jesus. E a minha ideia era voltar agora para Atos. Mas eu ainda estou sentindo uma necessidade de falar um pouquinho mais desse rei Jesus, Messias. Então, possivelmente, eu continue falando dele através da narrativa de João. Porque João foi o apóstolo que viveu mais na terra. Ele foi o escritor de Apocalipse. Então, o apóstolo João, ele fechou o que Lucas diz, porque Lucas fala da formação da igreja, e João fala como será os últimos dias da igreja aqui na terra, em seu livro sagrado chamado Apocalipse. Nós já falamos, aí atrás tem comentários do Apocalipse, comentários de Daniel, tem vários comentários de Jó, que foi o primeiro. Nós temos as grandes séries, uma chamada As Crônicas de Israel, que conta a história de todos os patriarcas até o rei Josias. Aí temos agora o sétimo reino na terra, que tenciona falar sobre o novo Israel. A igreja de Deus aqui na terra é o novo Israel. A religião mundial de Deus será presidida por Jesus Cristo. E é isso que eu estou tentando mostrar aqui através da leitura das páginas sagradas. Leitura e explicação. A gente explica quando a gente sabe. Jesus no Getsêmani. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Ele fala assim: vocês vão ser tentados, então orem bastante. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. 1 tiro de pedra, pega uma pedrinha assim e joga. Puf, vai dar o quê? Uns 10 metros? De modo que eles ainda continuavam a ouvi-lo em oração. E Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Para você chegar a suar gotas de sangue, você deve estar bem angustiado. Jesus estava carregando o peso de todos os pecados do mundo em suas costas. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Lucas diz a Teófilo que os discípulos estavam dormindo, mas estavam dormindo de tristeza. O que quer dizer isso? Eles viram a angústia de Jesus na oração e eles sabiam que alguma coisa ia acontecer, mas eles não sabiam exatamente o que seria. E dormiram de tristeza. Dormiram de angústia. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando Jesus ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante deles, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Cortou-lo. Será que arrancou a orelha? E respondendo, Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos. Está vendo? Tinha anciãos, diáconos, sacerdotes, pastores, apóstolos, ministros. Estava toda a corja do sinédrio atacando Jesus para o prender. E Jesus disse: saístes como a um salteador, com espadas e varapaus? Por acaso eu sou o gigante que estava enfrentando Davi? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Vocês trabalham na escuridão. Vocês trabalham por trás das câmeras. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. O sumo sacerdote vai assinar a sentença de morte de Jesus. E pelo sumo sacerdote, toda a nação será responsabilizada. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certo criado, vendo-o estando assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém Pedro negou, dizendo: mulher, não te conheço. Aliás, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo.
E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Ou seja, ele estava tão perto de Pedro que estava vendo. Ou Jesus estava voltando e passando pelo pátio o viu. E virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Chorou arrependido. O arrependimento de Pedro lhe trouxe conversão. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendo-lhe os olhos, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Eles eram blasfemos. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais dos sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. Viu o detalhe aqui? E logo que foi dia, ou seja, até então Jesus está sendo julgado, condenado à noite. O sumo sacerdote falou com ele à noite. Tomara que esteja gravando direito, porque eu não estou vendo. Está muito claro aqui. Então eles fizeram, o Sinédrio fez um concílio ali. Está escuro, escuro, mas tomara que esteja tudo bem. E lhe perguntaram: és tu o Cristo? Dize-no-lo. E replicou: se vô-lo disser, não o crereis. Que adianta eu dizer a você que eu sou o rei do 7º reino na terra? Você não vai acreditar mesmo. Vocês não crerão. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Vocês não querem me soltar. Eu sei que vocês têm sentença de morte contra mim. E também, desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Lembra que Estevão falou, enquanto morria? Eu vejo o céu aberto e vejo Jesus Cristo sentado à sua direita. Amém. E disseram todos: logo és tu, filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Em outras palavras, sim, tu o dissestes. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Nós mesmos ouvimos ele dizer que é o Messias. Nós mesmos ouvindo ele dizer: eu sou, eu sou. Antes de Moisés, eu sou. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Pilatos agora é o braço romano. Jesus foi sentenciado à morte pelo Sinédrio, pelo sumo sacerdote e seus comparsas. Agora eles precisam da sentença de morte de Roma. Então levaram ao governador de Roma, Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei nosso. Viu que mentira? Jesus nunca disse para eles não pagar imposto, pelo contrário, Jesus disse: dai a César o que é dele. E Pilatos perguntou-lhes: tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: tu o dizes. Em outras palavras, sim. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem, ele me parece inocente. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui.
Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Sim, é Galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estavam em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Pilatos era o governador daquela região, e Herodes era governador de outra região, é isso? E eles estavam intrigados. E aí, numa tentativa de fazer a Pax Romana, Pilatos o enviou a Herodes. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada respondia. Veja, a Pilatos, Jesus tratou com distinção, respondendo. A Herodes, Jesus ignorou. E estavam os principais dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, escarnecendo-se dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviar a Pilatos. Veja, Herodes desprezou Jesus. Herodes escarneceu de Jesus Cristo, o Messias. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dantes andavam meio intrigados um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes, e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nele. Eu vejo que ele é inocente. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Herodes também o achou inocente, por isso devolveu a mim. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Aqui foi o erro de Pilatos. Como que você acha um homem inocente e manda castigá-lo? Aconteceu comigo isso aí. Eu fui achado inocente, mas mesmo assim acharam por bem me punir. Víboras! Era necessário soltar-lhes um pela festa, mas toda a multidão, como é que é? Não acho coisa alguma nele. Castigá-lo-eis e vou soltá-lo. Vou soltá-lo como homenagem pela festa. Era a época de Páscoa e era costume deles soltar um dos prisioneiros para fazer amizadinha com o povo, né? Então eu vou soltar ele, fica tudo certo, tudo bem? Mas toda a multidão clamou dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Quem era Barrabás? A gente já leu nos outros evangelhos. Barrabás era como é que fala? Um sediador? Ele era fugiu agora a palavra, mas ele era um dos conspiradores contra Roma. Então ele estava preso e ia para a cruz, foi condenado à morte. Aí o povo, em vez de preferir Jesus solto, falou: não, solta Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição. Achei, ele era um sediador, por causa de uma sedição feita na cidade, de um homicídio. Houve uma conspiração lá e houve um assassinato, certamente ele tinha matado alguém, por isso foi condenado à morte. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este homem?
não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e o dos principais dos sacerdotes redobravam. E gritavam mais e mais, e gritavam mais e mais. Crucifica-o! Solte-nos Barrabás! Uau! Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Além dele ser revoltado, aqui a sedição aqui, ele tinha matado, que aqui fala que ele foi condenado por homicídio. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão do povo, de muitos os quais batiam no peito, e se lamentavam, e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, e seguiam grande multidão do povo e de mulheres, povos e mulheres, as quais batiam no peito e se lamentavam. Só as mulheres se lamentavam, batiam no peito. As mulheres sentiram a dor de Jesus. Não era normal as mulheres acompanhar essas cerimônias, mas Jesus repercutiu tanto que as mulheres também foram, e elas choravam e batiam no peito. E Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, bem-aventurados os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Meus irmãozinhos, está vendo aqui? Jesus disse: eu sou lenho verde. Se estão fazendo isso com lenho verde, eu não sei se você está vendo, mas a gatinha está aqui, ó, assistindo. Daqui a pouco ela se converte, vai se batizar. E você? Você vai ficar só ouvindo? Não vai bater nos seus peitos e falar: eu quero me converter a esse Jesus? Sim, o objetivo de contar a saga do sétimo reino na Terra é fazer com que você perceba a urgência de fazer parte do povo de Deus, o novo Israel. Então você deve levantar e falar: eu quero ser batizado, Senhor Jesus, assim como o Senhor foi batizado. Procure, meu amigo, meu irmão, uma igreja cristã que obedeça aos mandamentos do Senhor Jesus e se batize. E será salvo você e sua família. Desculpa, a gatinha caiu um tombo aqui, cara. Ficou com vergonha? Ah, coitada, ela caiu no chão. É que ela está sobre uma mesinha. E aí foi querer deitar ali, passou vergonha. Não fica com vergonha não, isso acontece com as melhores gatas. A história de Jesus deve nos levar rendidos ao pé da cruz. Deve nos levar a pedir o batismo. Eu quero, Senhor, assumir as fileiras daqueles que proclamam a tua vida, morte e ressurreição. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram,
e os malfeitores a uma direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai do céu, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, as suas roupas, lançaram sortes, e o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, ressuscitou, curou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Você é Jesus? Então salve-se a si mesmo. E também os soldados romanos o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima deles estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Essa plaquinha que eles colocavam em frente, em cima da cruz, era a sentença de morte. Provavelmente na placa dos outros dois estava lá: homicida, sediador, não é? Sediador de sedição, não sei se é essa a palavra. E na cruz de Jesus estava escrito: Este é o rei dos judeus. Ou seja, ele foi morto na cruz por ser rei dos judeus. Essa é a sentença. Ele foi morto na cruz porque se intitulou rei dos judeus. Essa é a sentença. Se Jesus não é o rei dos judeus, então ele é um mentiroso, então ele morreu por seus próprios pecados. Mas se ele é o rei dos judeus, então ele é quem ele falou, ele é verdadeiro. Entende? Ele é o grande eu sou, o poderoso Deus que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo. Quando você começa com essa... Ai, fugiu a palavra agora. Com essa expressão de dúvida, se. Então é coisa do inimigo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha, ele está confessando que ele é Deus. Você não teme a Deus, estando na mesma condenação de Deus? O texto não está falando isso, mas se a gente forçar um pouquinho, ele fala: Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Como é que ele sabia que Jesus não fazia mal? Certamente, ele já devia ter ouvido falar de Jesus. Alguém já contou de Jesus para ele e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, quando o Senhor fundar o 7º reino da terra, lembra de mim. Ele, Jesus, respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Você estará hoje no reino de Deus. Por quê? Você acabou de aceitar o rei do 7º reino. Então você já está comigo no paraíso, meu amigo. Porque o reino de Deus é onde está Jesus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora 9. A hora sexta é meio-dia, até a hora 9, 3 da tarde, houve trevas. O sol se escureceu, rasgou-se ao meio o véu do templo. Houve um grande terremoto. E o véu do templo se rasgou ao meio. E aí a parte santíssima do santuário ficou exposta. Todo mundo viu. Era 3 horas da tarde, a hora do sacrifício da tarde. E Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sim é o Cordeiro verdadeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E havendo dito isso, expirou, morreu. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Veja o detalhe. Quando ele ia caminhando, somente as mulheres batiam no peito. Agora, depois da morte de Jesus, toda a multidão batia no peito. A mesma multidão que disse: crucifica-o, crucifica-o, agora bate no peito. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Os teus amigos ficavam escondidos, porque se eles se apresentassem ali, seriam presos também. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, José de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Ele já estava crendo em Jesus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto, e era dia da preparação. E amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Aqui não fala, mas os outros evangelhos, Mateus fala, que quando Jesus expirou, muitos dos que dormiam nos túmulos ali perto, ressuscitaram. Aleluia! A morte, mesmo na morte, Jesus comunica vida. Eu já falei em uns vídeos anteriores ali. É possível, e aí é pensamento meu, não da igreja, que João Batista também estivesse sepultado por ali. É possível que um desses ressuscitados tenha sido João Batista. Quem sabe? E no primeiro dia da semana, domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestidos resplandecentes. Esses 2 varões, os mesmos talvez, que estavam lá quando Jesus subiu ao céu. E os 2 varões disseram: por que estão olhando fitamente para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir vai voltar e vai inaugurar o 7º reino na terra. E estando elas muito atemorizados e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Jesus não está morto, já ressuscitou, aleluia! Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, pecadores, e seja crucificado, ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais, porque os outros estavam escondidos com medo. E era a Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago. Maria, mãe de Tiago, aqui é a Maria, mãe de Jesus. Será? Ou não? Porque tinha um Tiago que era irmão de Jesus. Será que esse é o Tiago, irmão de Jesus, ou é outro Tiago? E as outras que com elas estavam
as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu, criou coragem e foi ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali posto, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros, cujo nome... Não, peraí, 60 estádios? Eu não sei quantos são os estádios. É que eu ouvi essa distância, 12 quilômetros, em uma pregação. A aldeia de Emaús ficava a mais ou menos 12 quilômetros dali. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ou seja, eram discípulos dele. E ele lhes disse: que palavras são estas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleofas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E lhe perguntou: quais coisas, homem? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós acreditávamos que ele era o rei do 7º reino. Nós acreditávamos que ele era o Messias. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia desde que esta coisa aconteceram. Desde que ele foi morto, crucificado e sepultado. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram ainda. E lhes disse: ó nécios, vocês são tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, na glória do céu? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se havia escrito nas Escrituras. Jesus deu um estudo bíblico aos seus discípulos e dissera: Jesus tinha que ressuscitar, tinha que ser morto. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia já declinou. Você precisa convidar Jesus para ficar com você, porque já é tarde e o nosso dia declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Neste momento abriram-se os olhos deles, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Porventura o seu coração não está ardendo? Se o seu coração está ardendo, é o agir do Espírito Santo em você. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e já não estavam mais cansados. E eles voltaram correndo. Será que era 12 quilômetros? Talvez seja um pouco menos, não sei. E eles viram os 11 e os que estavam com eles, está vendo? Esses discípulos faziam parte
dos discípulos. Eles não eram apóstolos, eram discípulos. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a nós, apareceu a Simão. Sim, ele apareceu a nós também. Aconteceram e contaram o que acontecera no caminho de Emaús e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse, Jesus falou: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Que espírito que nada, sou eu mesmo, veja. As minhas mãos estão furadas, os meus pés estão furados, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, um espírito não tem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés feridos. E, não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Vocês estão achando que eu estou com espírito? Espírito não tem fome, eu estou com fome. Me dá comida. E eles lhe deram pão e peixe. Vamos ver. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Ah, pão não. Mel e peixe. O que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Na Bíblia Sagrada, homem. Vá ler a Bíblia. Então abriu-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém e chegando em você. Jesus morreu para redimi-lo de seus pecados. Jesus ressuscitou para que você possa ser parte integrante do 7º reino da terra. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio as promessas de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, até que do alto venha sobre vós o Espírito Santo. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles, e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a garantia de vida para mim e para você. Jesus Cristo ressuscitou. Você precisa aceitar isso, meu irmão. Você precisa falar ao seu vizinho. Você precisa compartilhar essas ideias. Jesus Cristo ressuscitou. Está prestes a ressuscitar nossos queridos mortos. E aqueles que estivermos vivos, como disse Paulo, seremos transformados, como num abrir e piscar de olhos, e viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.